Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Vamos ao texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, disse-lhe: como podes isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, aqui nós vemos um encontro de Nicodemos com Jesus. Esse encontro, provavelmente, ele ocorre em Jerusalém, à noite, como o texto nos aponta, durante a festa da Páscoa judaica. Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal dos judeus. E qual que era a função do Sinédrio? Ele cuidava das questões religiosas, interpretação da lei, pureza, rituais. Ele julgava os crimes graves, como blasfêmias e heresias. E também era função do Sinédrio a coordenação de assuntos políticos e administrativos sobre o domínio romano. No entanto, sob o Império Romano, ele não podia aplicar pena de morte sem aprovação do governador. Por isso que em João capítulo 18, versículo 31, tome a sua Bíblia, que tem um dado importante sobre o Sinédrio. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então, por mais que o Sinédrio fosse uma autoridade em meio aos judeus, eles não tinham a autoridade de executar ninguém, de levar ninguém à pena de morte. Por isso que nesse momento da crucifixão de Jesus, eles se unem ao Império Romano, pois eram os únicos que poderiam levar Jesus à morte. O Sinédrio, ele era composto por 71 membros e divididos em 3 grupos principais. Qual eram esses grupos? Sumo sacerdote, o que preside o conselho, os saduceus, que era a aristocracia sacerdotal que controlava o templo e negava a ressurreição, e os fariseus, que era um grupo mais popular entre o povo. Eles eram especialistas na lei e defensores da tradição oral. Havia também alguns sinédrios locais com menor número de componentes, com 23 membros que julgavam casos menos complexos. Então, a tradição judaica ela afirma que o Sinédrio tinha raízes no conselho de 70 anciões estabelecidos por Moisés. Isso fica evidenciado no livro de Números, capítulo 11, versículos do 16 ao 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só o não leves. Então,
baseado nessa palavra de Números, capítulo 11, do 16 ao 17, foi constituído o Sinédrio, mas, historicamente, o Sinédrio como instituição formal surgiu durante o domínio grego e romano sobre a Judéia. E Nicodemos fazia parte desse Sinédrio. Ele era um cargo alto. Nicodemos, ele era um fariseu e, como líder religioso, ele conhecia a Torá. Aliás, todo judeu tem um conhecimento muito profundo da Torá. Nós vemos isso, por exemplo, no Bar Mitzvah, que é a maioridade judaica. O menino ele tem que recitar textos bíblicos. Então, o judeu ele cresce com uma intimidade com os textos sagrados, com a Torá. E Nicodemos, ele era um religioso que conhecia muito bem a Torá, mas ainda assim não compreendia o ensino de Jesus sobre o nascimento. Agora vamos parte a parte. Então a conversa aqui é de mestre para rabino, porque o versículo 2 diz: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que significa mestre. Muitas pessoas querem se encontrar com Jesus desta forma. Não é verdade? À noite. Muitas pessoas querem se encontrar com Jesus escondidos. Porque talvez o encontro com Jesus é um convite para que elas se comprometam com esse Cristo. E veja que, torno a repetir, Nicodemos, sendo um fariseu, um doutor, alto cargo judaico, fazia parte do Sinédrio, ele vai se encontrar com Jesus na madrugada. Talvez o que Nicodemos temia? O que Nicodemos temia? Será que ele tinha medo de perder a sua posição? Porque ele chega para Jesus e diz Rabi, que significa mestre, de rabino. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Neste momento, Nicodemos, ele deixa claro que o poder, os sinais que Jesus estava realizando, só poderiam vir de Deus, uma vez que nenhum outro rabino e nenhum outro mestre havia realizado tais sinais. No versículo 3, começa um diálogo, porque Jesus responde e diz, na verdade te digo. Aliás, aqui tem uma curiosidade. Por 3 vezes nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele se estende, aqui nós vamos ler hoje até o versículo 12, porém esse capítulo se estende, inclusive até o versículo 16, onde Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A conversa é longa, mas do versículo 1 ao versículo 12, por 3 vezes, Jesus repete essa declaração. Em verdade vos digo, que no grego, amen, amen, lego rimen. Em verdade vos digo. E essa era uma forma solene usada por Jesus para introduzir declarações de grande importância e autoridade. Então, por 3 vezes, Jesus diz, em verdade vos digo. O que ele estava querendo dizer? Olha, essa declaração que eu vou lhe dizer é importante, é carregada de autoridade. Mesmo porque no grego está como amen, amen. E a palavra amém, ela tem origem no hebraico, que significa verdadeiramente, assim seja, firme, confiável. Então, quando Jesus dizia, em verdade vos digo, ele está querendo dizer, olha, o que eu vou lhe dizer agora é concreto, é um ensinamento firme, é confiável. E a palavra amém, ela era usada no Antigo Testamento como uma resposta a bênçãos, juramentos e orações. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 27, versículo do 15 ao 26. Já nos evangelhos, porque eu estou falando aqui o amém no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Nos evangelhos, Jesus usa o amém duplamente, antes de falar, o que é único, enquanto os rabinos costumavam dizer amém depois de uma oração ou ensino para afirmar sua veracidade. Jesus usa no início, destacando sua autoridade divina. Então, enquanto os rabinos falavam amém, confirmando o que foi dito, Jesus já fala amém
antes dele dizer. E é interessante porque Jesus não cita outra autoridade. Os profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, eles iniciavam dizendo, assim diz o Senhor. Mas Jesus, quando ele diz, em verdade, verdade vos digo, ele declara por si mesmo. E isso reforça que suas palavras têm um peso absoluto. Isso reforça que Jesus era uma autoridade. Ele não estava falando em nome de ninguém, uma vez que ele era a autoridade, uma vez que as palavras que saíam da boca dele eram firmes, uma vez que as palavras que saíam da boca dele eram dotadas, repletas de seriedade e que precisávamos dar ouvido. Outro ponto é atenção e seriedade. Sempre que Jesus usa essa expressão, em verdade, verdade vos digo, ele está introduzindo uma verdade profunda e essencial para o reino de Deus. Tanto é que Jesus, no versículo 3, ele diz, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, neste momento ele está introduzindo uma verdade profunda. Verdade essa que até hoje, meus irmãos, nós precisamos observar. Se nós não nascermos de novo, não tem como nós participarmos, não tem como nós fazermos parte, ver este reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, sim, porém que ele se reflete, ele se materializa através das nossas ações. Quando Jesus diz, bem-aventurados, os pobres, os mansos, são coisas abstratas, mas que nas nossas atitudes nós vamos deixando esse reino cada vez mais possível, acessível aos olhos, ao toque. E outro ponto também aqui é a revelação espiritual. Muitas dessas afirmações desafiam a lógica humana. E quando a nossa lógica humana é desafiada, entra o dado da fé. A única forma de ser compreendido é a fé. E veja que depois que Jesus diz, em verdade vos digo, Nicodemos, por ser um leitor da Torá, ele tinha uma leitura literalista. Tem algo muito importante nos evangelhos. Nem sempre o que Jesus falou foi o que ele disse. Isso é profundo. Nem sempre o que Jesus falou foi o que ele disse. Falar é uma capacidade cognitiva. Agora, você atribuir significado na sua fala é outra coisa. Então, nem sempre quem fala está dizendo algo. Então, quando Jesus diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, veja depois o que Nicodemos diz. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aqui Nicodemos não entendeu, porque Nicodemos estava trazendo uma interpretação literal do que Jesus falou. E ser literal significa interpretar ou expressar algo exatamente como está escrito ou dito. E isso é um erro, isso é perigoso, porque quando nós lemos a palavra, nós temos que buscar ali significados ocultos, que é a famosa exegese, a hemenêutica, entender se Jesus estava falando em metáforas, entender as interpretações subjetivas. Algo literal, ele não envolve figura de linguagem. Algo literal não envolve ironia. Algo literal não envolve exageros. Então, por exemplo, quando alguém diz, está chovendo canivete. Não é que está chovendo canivete. O que ele falou não é o que ele quis dizer. Tá entendendo? Por exemplo, quando Jesus diz, Herodes aquela raposa. É óbvio que Herodes não é uma raposa. Ou quando Jesus diz, olha, se tua mão te leva a pecar, arranca ela. Jesus não está sendo literal. Nós precisamos entender o contexto. E era esse contexto que agora Nicodemos não está entendendo. Porque ele pergunta, mas pode um homem nascer de novo? Sendo velho, ele voltar para dentro do ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus está querendo dizer que algumas coisas nós só vamos conseguir interpretar com uma sabedoria não humana. Mesmo que você
seja reconhecido como príncipe dos judeus ou mestre na Torá, tem coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar. Tem coisas que somente pela sabedoria do Espírito, com um coração novo, purificado, um coração modificado, uma alma penitente a Deus, nós vamos conseguir compreender. Ora, o judeu era literal na observância da lei. E quando ele se depara com esse dado de alguém ter que nascer de novo, vamos dizer assim, buga a cabeça de Nicodemos. Aqui tem um detalhe importante. Eu disse para os irmãos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando Jesus, no versículo 3, ele diz nascer de novo, a palavra aqui é anófen. Anófen. Que isso significa nascer do alto. Então, o que Jesus aqui está querendo dizer? Não é sobre um nascimento físico, mas é sobre você nascer para uma nova criatura, um nascimento espiritual, um nascimento voltado às coisas de Deus. Lembra que Paulo diz, olha, aquele que é carnal discerne as coisas de forma carnal. Aquele que é espiritual discerne as coisas de forma espiritual. O versículo 5, Jesus lança mais um dado, porque Nicodemos não entende. E ele diz, Jesus responde, na verdade te digo, já ensinei o que significa isso. O que eu estou dizendo é confiável, o que eu estou dizendo é certo, o que eu estou dizendo é um ensinamento profundo, de revelação. Olha o que ele diz. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Interessante essa afirmação, porque nascer da água do Espírito tem várias interpretações. Eu tenho certeza que quando eu falo água e Espírito, o que vem na nossa cabeça, a primeira inferência é o batismo. Mas será que aqui está querendo dizer o batismo? Porque depois no versículo 10, Jesus responde a Nicodemos da seguinte forma, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então dá a entender que em algum momento esse dado de nascer de novo da água e do Espírito passou por Nicodemos e Nicodemos não entendeu. Historicamente, quem batizava os judeus era João Batista. Um batismo de arrependimento. E até é importante nós explicarmos que o batismo de João Batista não tinha nada a ver com esse batismo que hoje nós fazemos. João Batista batizava os judeus, não batizava gentios. O primeiro gentio a se converter foi na casa de Cornélio com Pedro. Depois os gentios são alcançados pelo evangelho através da vida de Paulo. Mas o primeiro gentio a se converter a Cristo não foi com João Batista. As pessoas fazem uma confusão. Então, quem batizava era João Batista. Aqui, parece que não tem nada a ver com o ato de batizar com água. Mas está ligado à purificação. O que nós vemos em Ezequiel capítulo 36, do 25 ao 27. Vamos entender o que Jesus estava querendo dizer com esse nascer da água e do Espírito. Olha o que diz, Ezequiel capítulo 36, do 25 ao 27. Então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Olha esse detalhe. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha o que ele diz, porei dentro de vós um espírito novo. Um espírito novo. Lembra do dado? Aqui já foi falado de, versículo 25, então espalharei a água pura sobre vós, água que purifica. E depois ele fala o quê? De um espírito novo. E é justamente o que Jesus diz, nascer da água e do espírito. Olha o versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. Então a intenção aqui não é sobre ser batizado no Jordão. Não é sobre isso. Quando Jesus diz, tu és mestre em Israel e não sabes isso, porque com certeza o texto de Ezequiel passou pela mão de Nicodemos, e Nicodemos não entendeu.
Nicodemos não entendeu que Jesus era esta água que viria purificar os nossos pecados. Nicodemos não entendeu que só em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de nascer e ser novas criaturas com Ele. Outra possibilidade que podemos aplicar nesse versículo é: a água simboliza o nascimento natural e o Espírito o nascimento espiritual. Mas o fato aqui é que Jesus está falando de uma vida remida, de uma vida que é conduzida não por ensinamentos humanos, não por regras humanas, mas pela ajuda que vem do alto, pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que ele continua dizendo no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. A metáfora aqui do vento, porque lembra que eu falei, o problema de nós sermos literais é isso. Aqui, Jesus está usando uma metáfora. Qual metáfora que ele está usando? Ele está usando o vento para simbolizar a ação do Espírito Santo. Uma vez que você não vê o Espírito, mas você sente o mover dele. Você não consegue pegar o Espírito. E mesmo assim o Espírito está a se mover, está a ocupar lugares, corações, situações. E aqui a palavra no grego é pneuma, que também significa vento. Olha o que Jesus está dizendo. Mostra que o Espírito Santo opera de forma soberana e invisível, com efeitos reais. Ou seja, Nicodemos, não adianta você querer encontrar lógica, não adianta você querer entender. Quer entender? Nasce de novo. Quer entender? Permita que o Espírito Santo transforme o teu coração, transforme o teu entendimento, te gere uma nova pessoa. Do versículo 9 ao 12, Nicodemos, mesmo sendo mestre da lei, não compreende, que é quando Jesus indaga ele no versículo 10. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? E meu irmão, nós podemos cair nessa teia de ser mestre, nessa teia de ter muito conhecimento bíblico, teológico, filosófico, exegético, conhecer muito bem o grego, o hebraico, mas estar fechado a revelações que só o Espírito Santo pode nos dar. Torna a dizer, Nicodemos era um mestre da lei, mas não compreendia. O que revela a limitação do conhecimento humano sem a iluminação do Espírito Santo. Não adianta você ler a Bíblia sem buscar a iluminação, sem buscar a interpretação, a moção do Espírito Santo. Eu conheço muitos teólogos que sabem muito, mas são ateus, não se submetem ao Senhor. Jesus, nessa conversa, está confrontando ele a discernir as Escrituras de forma correta. E muitas vezes nós só vamos conseguir entender através do Espírito. Tanto é, indo um pouquinho mais além, que no versículo 14, mais uma vez Jesus resgata o dado de Moisés. Moisés, que é conhecidíssimo na Torá. Aliás, os 5 primeiros livros da Torá, o Pentateuco, são atribuídos a Moisés, ele que escreveu. E aí o que ele traz? Ele traz o dado da serpente, que foi erguida no deserto para salvar o povo que havia sido picado por serpentes. E aí ele entra da mesma forma. Olha, Nicodemos, aquilo que aconteceu lá em Êxodo, lá com Moisés, da serpente ser erguida para trazer salvação para aquele povo que estava padecendo por moléstias, estava padecendo por doenças, estava padecendo depois de serem picados por serpente. Aquilo era a sombra do que vai acontecer através de mim. Serei erguido. E aí ele entra no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que diz o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele está querendo dizer, da mesma forma que a serpente foi erguida lá no deserto, eu também serei levantado. É o que diz no versículo 14. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mais uma vez, era Jesus dizendo, olha Nicodemos,
aquela serpente erguida lá no deserto, que foi a salvação daquele povo, estava simbolizando o meu sacrifício. Por isso que, quando nós formos ler o Antigo Testamento, meu irmão, procure Cristo no Antigo Testamento, porque era Cristo. A Arca da Aliança era Cristo. O pão do tabernáculo era Cristo. O candelabro, a menorá, era Cristo. O altar do sacrifício era Cristo. Se nós fazemos a nossa leitura bíblica uma leitura isolada, meus irmãos, dá muito trabalho, dá muito problema. Então, é o que Hebreus vai dizer. O livro de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A última forma de falar, de revelação de Deus para nós é Cristo Jesus. E quando ele diz na cruz, tetelestai, tudo está consumado, ele está dizendo toda a obra de salvação está consumada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Era isso que Jesus estava ensinando. Era essa direção que Cristo estava dando para Nicodemos. Amém, meus irmãos? Temos alguns versículos que podem ser relacionados com essa palavra de Nicodemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, deixa eu falar algo. O batismo é um ato de confissão de fé pública. Batismo, por si só, não salva ninguém. Eu conheço pessoas que já se batizaram várias vezes, mas se esqueceram de viver o batismo. Depois que nós os batizamos, é necessário assumir a identidade de novas criaturas. É como Martim Lutero disse: eu achei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então a todo dia nós somos convidados a matar a nossa carne, a matar a nossa vontade, para que a nova criatura em Cristo Jesus nasça em nós, a exemplo de Ezequiel, para que aí sim o coração de pedra seja substituído por um coração novo, para que aí o espírito vacilante venha a ser inundado, abundado pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Olha o entendimento que Nicodemos estava tendo dessa palavra. Olha o entendimento que ele estava tendo. Por isso que Paulo nos convida a ter uma mente renovada. Renovada. E a forma de nós não nos conformarmos com este mundo é pela renovação da nossa mente. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nicodemos, você pode vir na madrugada falar comigo. Eu sei que você é mestre, príncipe dos judeus, eu sei que você faz parte do Sinédrio, tem conhecimento da Torá, mas a conversa aqui, Nicodemos, é a mesma, precisa nascer de novo. Qual que é a diferença de Nicodemos para a mulher cananeia? Qual é a diferença de Nicodemos, meus irmãos, para Zaqueu? Todos precisaram ir ao encontro de Jesus, todos precisaram abrir mão de quem eles eram e nascer de novo. Todos, não importa se você é versado, se você tem conhecimentos profundos, é necessário nascer de novo. Não importa se você é uma pessoa ignorante nos textos bíblicos, é necessário nascer de novo. Não importa qual o seu grau, não importa qual é a sua posição, a pregação não mudou, é necessário nascer de novo. É chegado o reino dos céus. Convertei-vos, mude de direção, mude de comportamento, mude de atitude. Esse é o convite para uma mulher cananeia, a qual o judaísmo não chegou, até para o maior mestre, o príncipe dos judeus, aquele que fazia parte do Sinédrio. A pregação não mudou, é necessário nascer de novo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos por este devocional, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que a todo dia nos convida a uma mudança.
Obrigado, Senhor Deus, porque aonde chega o evangelho, chega a oportunidade. Oportunidade do ladrão não roubar mais. Oportunidade para a prostituta não se prostituir mais. Obrigado, Senhor, e nós te pedimos, Pai, nos ajude a nascer de novo. Nos ajude a matar as nossas vontades que tanto nos aprisionam, que tanto nos acorrentam, Pai. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a abrir mão, a romper com toda a obra das trevas e viver o novo contigo, renascer da água e do Espírito. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.